e a nova maneira de evangelizar. Na missa e na dança, no sangue e no chão, descem aliança, Rodolfo e Simão. Meruri, Rodolfo, Meruri, Simão, Meruri, martírio, missão. Por falar nessa profundidade evangélica, Paixão, eu sempre tive uma curiosidade sobre a figura do Simão, que não é muito conhecida. Padre Rodolfo é religioso, tem votos, é padre, tudo bem. Agora, quem que era esse Simão? Era um cristão assim normal, como qualquer um? Ou ele tinha alguma coisa de, assim, já que demonstrava essa santidade? O Simão é um grande líder no meio do povo Bororo. O Simão. Ele tinha a personalidade também, por assim podemos chamar, de um místico. Ele era uma pessoa profundamente bororo e profundamente cristão. Ainda hoje, quando eu entro na nossa capela, na nossa igreja lá de Meruri, logo na porta lateral, eu olho assim, os antigos bororo falavam ali que era o lugar onde o Simão vinha. Todo dia ele vinha antes da missa, ficava quietinho no canto dele rezando. Ele era um homem de profunda oração. Depois, além disso, como bororo, ele conhecia todas as histórias, toda a mitologia, tudo, enfim, aquilo que é o arcabouço da cultura do bororo. Ele era um profundo conhecedor das ervas do cerrado. Então ele conhecia todo o valor das ervas, o valor medicinal das ervas. Ele sabia coletar as ervas, ele sabia preparar as infusões e ele tinha um prazer muito grande em levar esse remédio, que nós chamamos hoje de remédio natural caseiro, para as pessoas que necessitavam. Então ele era conhecido como um profundo conhecedor, podemos chamar um herborista hoje, um homem que é valorizado hoje pela ecologia, conhecia o cerrado e o valor das plantas do cerrado. Depois, como trabalhador pessoal, ele foi um grande pedreiro. Ainda hoje nós temos todas as casas que foram construídas naquela época lá para as famílias Bororo. Ele trabalhou nessa construção. Ele trabalhou lá na construção. E lá na missão, lá no fundo, onde tinha a antiga lavanderia, tem ainda hoje lá uns tanques grandes. Um dos construtores desse tanque foi o Simão, naquela época. Inclusive, quando ele foi chamado para o martírio, assim nós falamos na nossa visão de fé, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando no campo dele, que era pedreiro, consertando alguns tanques lá que as irmãs pediram, e o Rodolfo trabalhando no campo dele, isto é, fornecendo meios para que o povo pudesse ter a sua subsistência. Ele ia lá ensinar para os bororos a trabalhar com trator, a arar a terra, a plantar, etc. De modo que quando ele voltou, ele estava com aquela roupa suja de terra, suja de graxa, e depois sujou de sangue. E o Simão estava com a roupa dele suja de cal, de coisa que ele estava trabalhando lá, e deu o testemunho da sua vida. Então era um grande trabalhador. Além disso, ele foi, anos anteriores, ele participou de uma missão. Quando os salesianos abriram a missão para o povo chavante lá na beira do Rio das Mortes, a missão de Santa Teresinha, eles tiveram necessidade de ajuda para a construção das casas. Então, o padre Pedro Esbariloto, falecido há alguns anos atrás, um grande missionário, faleceu com mais de 100 anos,
e o mestre Jorge Vers, que era um salesiano coadjutor, os dois foram a Merudi e convidaram um grupo de Bororo para ir lá, para ajudar nessa empreitada. E entre eles estava o Simão. O Simão, de modo que nós podemos colocar o Simão também como um missionário. E o padre Uchoa diz o seguinte: o Simão tinha um profundo conhecimento da proximidade com o povo chavante, E ele diz, às noites, quando terminava o trabalho, ele promovia intercâmbio, vamos chamar hoje intercâmbio cultural. Pedia que o chavante fizesse uma dança deles, uma dança cultural. E ele, com o grupinho dos Bororo, fazia uma dança Bororo. Então, dos dois grupos, ele procurava de interagir e ficar. De modo que a gente pode chamar também o Simão como um catequista, um missionário, um místico, um profundo conhecedor Bororo e um grande amigo dos missionários. Ele estava lá presente no dia, na hora H, como o padre Osmar diz na poesia belíssima do seu hino, na hora extrema ele não fugiu ao sacrifício. A gente poderia falar assim, tanto Rodolfo como Simão, eles poderiam ter fugido tranquilamente. O Rodolfo estava longe, estava lá na roça, ele podia ter falado, quem está lá? Está um grupo de fazer tudo alterado lá. Ele falou, então vocês vão lá, aguenta a barra, eu vou fugir para Sangradouro, vou fugir para Cuiabá e vou salvar minha pele. Não, ele foi lá e enfrentou. A mesma coisa o Simão. Isso quem disse são os próprios Bororos. Ele diz, o Simão falou, eu vou lá para defender o pai. Ele não fugiu. Ele podia ter corrido de medo, porque ninguém de nós gosta de enfrentar uma situação difícil. A primeira reação nossa qual que é? É correr do perigo. É o instinto mais forte. A gente correr do perigo. Mas ele foi, enfrentou, ficou. Tanto é verdade que ele não ganhou nenhum ferimento nas costas. Ele ganhou na frente. O ferimento maior que deu cabo da vida dele foi uma facada violenta no meio do abdômen. Uma facada forte que rompeu todos os vasos e o atestado de óbito dele foi hemorragia aguda e desidratação, porque perdeu todo o sangue. Perdeu todo o sangue por essa facada grave. Então ele ficou de frente e defendeu o missionário. Então eu vejo o Simão como tem um grande valor na história de Meruri. O povo de Meruri, Bororo, tem uma devoção imensa pelo Simão. Todo dia, quando reza o terço, invoca a figura do servo de Deus, Padre Rodolfo, servo de Deus Simão. E o povo também lá dos arredores tem um profundo respeito, porque como falávamos antes, essas romarias dos mártires não é só feito em Ribeirão Cascalheira, mas é feito também em Rondonópolis. O bispo de Rondonópolis faz a Romaria dos Mártires. Eu fiquei sabendo que em várias outras dioceses eles fazem para lembrar sempre daquilo que Dom Pedro Casaldáliga falava. Nós não podemos esquecer dos nossos mártires. A memória dos mártires deve ser sempre lembrada. Aquilo que a igreja sempre fez desde o início do cristianismo. Lembrando quando a gente reza a ladainha dos santos, aquelas primeiras mártires, Santa Perpétua, Santa Felicidade, São Sebastião, São Cosme e Damião. A gente sabe que na liturgia católica os primeiros cultos não eram dos confessores, mas eram dos mártires, que davam sua vida pelo Evangelho. Esses foram os primeiros a serem cultuados, que a igreja permitiu, porque o culto é só a Deus, mas eles merecem um culto
pela doação da vida que tem. Depois que vieram também os confessores, aqueles que não derramaram seu sangue, mas os primeiros santos cultuados pela igreja são esses aí. E é muito bonito isso que você fala do Simão, porque em geral, no nosso conhecimento aqui no Sul, ou não muito diretamente ligado lá a essa causa, nós não temos muito conhecimento do Simão. Pensa que é um índio lá, qualquer, que por acaso foi morto. Né? Bastaria isso para ele ser santo. Mas além disso, tem tudo isso, essas virtudes, né? Tem heroicidade de virtudes, como requer o Código de Direito Canônico para as beatificações e canonizações. Sim. As chagas do Salvador é mérito da missão. Aqui pisar esta terra e bem ver os frutos da redenção. Venha aqueçam nosso ardor, nos tragam coragem pra prosseguir. Cuidem de um povo a lutar pra que sejam fiéis até o fim.